igreja, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Assim, nós estamos iniciando o culto do Senhor, convidando a amada igreja e a todos aqueles que conosco se encontram, nossos queridos irmãos, amigos e visitantes, para nesse momento adorarmos, bendizermos e exaltarmos o santo nome do Senhor. Quero convidar os irmãos a fazermos a leitura do Salmo de número 100, que assim diz a palavra do Senhor. Celebre com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cântico, saibam que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e deles somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendo-lhes graças e bendigam-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amados irmãos, nós nos encontramos nesse momento na presença do Senhor e todos nós fomos trazidos pelo Espírito Santo para que possamos juntos adorarmos, bendizermos e glorificarmos o nosso Deus que subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós louvamos ao Senhor porque por sua graça, por seu bendito amor e misericórdia, alcançou a cada um de nós na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar, entregou a sua vida por nós e ao terceiro dia ressuscitou, nos justificou na presença do Pai. Hoje nós somos um povo feliz, um povo que temos todos os motivos, como diz aqui o salmista, de glorificarmos a Deus com toda a alegria do nosso coração, rendermos graças a Ele, e estamos felizes por isso, porque o Senhor nos salvou, o Senhor quis, por sua graça, por seu perdão, por sua misericórdia, e nós sabemos que Ele fez isso antes da fundação do mundo, escolheu a nós para ser o seu povo que Ele presta culto, o seu povo separado, a sua igreja santa e bendita. E nesse momento, então, nós vamos estar orando, iniciando esse culto, colocando nossas vidas na presença do Senhor e toda a exaltação do nosso coração. Convido, então, a todos que conosco se encontram agora, se assim puderem, curvarem suas cabeças, fecharem seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento de início de culto, que só Ele é devido. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós te glorificamos, Senhor, te exaltamos nessa hora, queremos assim, Senhor, reconhecer, Senhor, a tua glória, a tua majestade, Senhor, o teu poder, Senhor, o Senhor que não é um Deus que apenas nos criou, fez tudo que há nos céus e na terra, mas o Senhor é o Deus que nos amou profundamente, nos salvou, Senhor, o Deus que nos alcançou em Cristo Jesus, apesar de nossos pecados, Senhor, quis o Senhor nos amar antes da fundação do mundo e, Senhor, nos dar o teu Filho amado Jesus Cristo, que, Senhor, se compadeceu de nós, se entregou na cruz do Calvário, nos substituindo a nossa morte, Senhor, espiritual, nos dando vida e vida em abundância e nos reconciliando contigo, com esse teu amor bendito, essa tua graça, benfazeja, Senhor, que quis assim nos fazer uma nação e um povo santo. Por isso, Senhor, recebe nesse domingo toda a nossa exaltação, nesse culto que é teu, Senhor, toda a gratidão dos nossos corações e que esse culto possa estar chegando à tua presença, na condução do teu Espírito Santo, encontrando, Senhor, alegria no teu coração, Pai. A tua igreja agora se encontra reunida, Senhor, nesse momento único, Senhor, que te prestamos toda a glória, toda a honra e toda a majestade, Senhor, e todos aqueles que agora conosco se encontram, Senhor, como tua igreja reunida, Senhor, para te adorar e te bendizer. Recebe assim cada um de nós na tua presença, Senhor. Somos imperfeitos, mas nós te pedimos, ó Deus, que tu estejas na mediação do teu Espírito Santo, Senhor, na intercessão do teu Espírito, recebendo a tua igreja, Senhor, nessa hora e se agradando desse culto que é teu, Senhor. Fala conosco, Senhor, através de todas as partes desse culto, através dos louvores. Recebe, Senhor, nossos louvores, que eles te alegrem em teu coração, Senhor. Ó Deus, da mesma forma, Senhor, as orações possam subir aos céus, as orações que faremos de contrição, as orações pela consagração dos nossos corações, Senhor, dos dízimos e ofertas que estaremos te trazendo, através, Senhor, dos recursos que o Senhor mesmo coloca nos nossos corações, nas nossas vidas, ó Deus, que o Senhor receba esses recursos, Senhor, que eles possam ser para a glória do teu nome, ó Deus, e a expansão do teu reino nessa terra, Pai. E da mesma forma, Senhor, nós te agradecemos pela palavra que estaremos ouvindo nesse culto, que ela também venha a falar aos nossos corações e que a gente possa praticá-la no nosso dia a dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Assim a nossa oração pela tua bendita salvação em Cristo Jesus, e em nome dele que nós oramos e te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém.
Amada igreja, louvemos e adoremos o nosso Deus, para a glória única dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu sirvo a quem me é fiel. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Alegre vou, e esse gozo que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu sirvo a quem me é fiel. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Alegre vou, e ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, eu hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Alegre vou, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia ao meu Senhor, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Alegre vou. Não me guio por vistas. Alegre vou. Irmãos, a gente chega no nosso momento de contrição do nosso culto. Um momento tão importante, um momento tão valioso da nossa liturgia. A gente sempre estressa isso, a gente sempre fala isso, porque nós temos o privilégio de termos acesso direto ao Pai e pedirmos perdão pelos nossos pecados. Tem um texto que sempre fala o meu coração, é o texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 14. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14. Paulo diz que o amor de Cristo nos domina. Algumas outras traduções, talvez você já tenha ouvido esse texto numa outra palavra, que é nos constrange. Nos domina, a Nova Almeida Atualizada foi mais feliz nessa tradução. Paulo diz: o amor de Cristo, o amor de Deus por nós em Cristo, nos domina. E nos domina de modo que nós reconhecemos isso, que um morreu por todos.
E todos estes para quem ele morreu, a razão de Jesus ter morrido por esses, é para que estes agora vivam, não para si mesmos, mas vivam por ele. E a partir do momento que nós vivemos para ele, nós não enxergamos mais as coisas como elas aparentam ser, mas nós vemos as outras pessoas e a nós mesmos vivendo para a glória, tendo sido criado e tendo o propósito último da glória desse por quem nós vivemos e por meio de quem nós vivemos. Isso é gostoso demais porque eu estou dizendo isso nesse momento de contrição, nesse momento de nós pedirmos perdão pelos nossos pecados. Porque nós temos em textos assim a garantia de que, por mais que nós erremos, por mais que nós erremos o alvo da vontade de Deus, nós temos a segurança de que Ele morreu por nós. E nós não somos mais de nós mesmos, mas nós somos de Cristo Jesus. E não há pecado nenhum, meu, seu, pelo qual Cristo não tenha morrido. E se não há pecado pelo qual Cristo não tenha morrido, significa que não há pecado em nós, do qual nós não tenhamos a vitória. A gente pode viver longe do domínio do pecado. A gente não está mais debaixo desse pecado. Meu irmão, minha irmã, eu e você, nós temos poder vindo dos céus para resistir o pecado e alegrar o coração de Cristo Jesus, de não entristecermos o Espírito, porque nós não somos mais de nós mesmos, mas nós somos de Cristo Jesus, Ele que morreu por nós. Então, feche seus olhos aí comigo, na sua casa, e vamos orar, vamos pedir perdão a Deus e agradecer a Ele pela certeza do perdão. Eu sempre falo também que não existe nada místico em você fechar os olhos. Você apenas se concentra e elimina as distrações do que está ao seu redor. Então, se você quiser também ficar de olhos fechados, não tem nenhum problema. O importante é a gente falar com o Pai. Vamos fazer isso então? Vamos orar. Pai bendito, a gente agradece a Ti pela dádiva da oração e pela certeza do perdão que temos em Cristo Jesus. Pedimos perdão pelas nossas falhas e reconhecemos a nossa pequenez. E somos gratos por essa certeza inabalável que nada, nem nós mesmos, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Ele morreu por nós. Nós não somos de nós mesmos, mas somos Teus. Quer vivamos, quer morramos, somos Teus, Senhor. Aplica essa verdade no nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, chegamos agora ao momento do nosso culto em que nós agradecemos e louvamos a Deus pelas ofertas que o seu povo tem feito chegar à sua casa. Alguns anos atrás eu li um livro cujo título é extremamente relevante, principalmente para os momentos que nós vivemos. Ele dizia: dinheiro, um assunto altamente espiritual. E de fato é assim. O dinheiro é algo que Deus nos dá para que nós possamos viver e abençoar os outros. A questão do dinheiro é uma questão espiritual. Principalmente, como eu dizia, nos dias de hoje, em que infelizmente tantas igrejas, tantos púlpitos têm falado do dinheiro de um foco tão material, uma visão tão exclusivista, individualista do patrimônio. Não. As Escrituras nos ensinam que quando Deus nos dá algo, Deus nos dá para que nós dividamos. A ideia do dízimo, a ideia das ofertas é exatamente assim. É exatamente essa. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus é o Rei, Deus é o Senhor de todo o ouro, de toda a prata. Ele faz chegar até nós tantas bênçãos para que nós sejamos instrumentos de divisão, de partilha, de entrega, de abençoar vidas, como temos feito com os dízimos e com as ofertas que chegam à nossa igreja. Quero ler com você um texto nesta noite que está no Evangelho de Marcos, uma passagem muito conhecida, que diz assim: assentado o Senhor Jesus diante do gasofilácio, observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre,
depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva, pobre, depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobravam. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Eu li o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 41 a 44. Olha que coisa linda. Queridos irmãos, queridas irmãs, o texto diz que Jesus estava ali no templo, próximo ao gasofilácio, local onde as ofertas eram colocadas, depositadas. E pessoas ricas depositavam somas expressivas de dinheiro. Valores altos eram trazidos e foram trazidos naquele dia. E Jesus destaca a pequena oferta de uma viúva pobre, que poderia muito bem, ainda que pouco, guardar esses valores consigo, a dizer: não, eu não posso dispor deles, eu sou viúva, não tenho quem cuide de mim. Mas ela caminha ao templo e coloca no gasofilácio tudo o que tinha. Então vejam o que o Senhor está nos ensinando. Por isso o dinheiro é um assunto altamente espiritual. Ele está nos ensinando que não é a quantidade do que nós ofertamos, mas a qualidade do que nós ofertamos. Não adianta trazermos, depositarmos, transferirmos para a conta da igreja somas expressivas de dinheiro, querendo talvez com isso comprar os favores de Deus, comprar a graça de Deus, comprar lugares no céu. Não! Importa como o nosso coração está ao fazermos a oferta. Aquela viúva deu tudo o que tinha, porque o seu coração já havia sido doado, entregue e ofertado ao Senhor. Sigamos este exemplo. Ofertemos com o coração. Nossa igreja tem realizado vários ministérios e você tem aqui agora a conta da igreja. Você tem os números que você pode usar para transferir o que você quiser para que a igreja continue a servir, continue a abençoar, continue a lidar com essa matéria tão espiritual que é o dinheiro, dando de si, ofertando coração e vida. Não sobras, como Jesus bem destaca. O Senhor diz: eles ofertaram das sobras. Aquela viúva ofertou de coração. E Jesus diz que aquelas 2 moedinhas, que significavam quase nada, era superior diante de Deus à soma de todos os ofertantes que ali naquele dia haviam colocado seus valores. Que lição bendita! Que nós venhamos a lidar sempre com o dinheiro desta forma, entregando a Deus, não coisas, mas o nosso coração. Que continuemos a sustentar o trabalho da sua igreja, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos e com o trabalho das nossas mãos, com a obra que o Senhor nos deu a fazer. Vamos orar agora. Feche os seus olhos aí, aonde você está agora, em sua casa, comigo, acompanhando este culto. Vamos rogar a bênção de Deus sobre tudo que somos, sobre tudo que temos, que tudo que temos tenha vindo dele e que nada que não venha do Senhor chegue à nossa casa. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito chegar a nós. Te louvamos por todas as suas bênçãos, que têm sido copiosas, que têm sido derramadas de forma abundante sobre o teu povo. Louvamos o teu nome e reconhecemos que tudo vem de ti. E agora, Pai, rogamos, aceita a oferta que te trazemos. Aceita, Senhor, os nossos dízimos, aceita o nosso coração diante de ti, instrumentaliza tudo isso para a tua glória. Obrigado, Pai, muito obrigado, pelas vidas queridas e preciosas do teu povo, que tem ofertado, que tem trabalhado, que tem construído, e através daquilo que o teu povo traz à tua casa, como o Senhor Jesus tão bem destacou naquele dia em que ele estava diante do gasofilácio, contemplando e vendo as pessoas que traziam as suas ofertas. Também hoje, vidas levantadas por ti têm trazido ofertas à tua casa,
para que nós prossigamos em sustentar e abençoar as pessoas. Te louvamos, Pai, por tudo que temos podido realizar. Sabemos que é muito pouco, mas mercê da Tua graça, nós faremos muito para muitas pessoas. Obrigado pelas cestas básicas, obrigado pelos todos os compromissos que a igreja tem efetivado e tem realizado para a glória do Teu nome. Derrama sobre nós a Tua unção, Senhor, e usa-nos como instrumentos Teus. É a nossa oração, no nome querido de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a nossa oferta. Olá, amada igreja, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo. Eis que neste culto maravilhoso chegamos agora a um momento da ministração da palavra do Senhor, que será feita pela instrumentalidade do Espírito Santo em nossos corações, através do seu servo, reverendo Maurício. E eis que nesse momento precisamos pedir ao Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça infinita, que nos prepare para recebermos a sua palavra. E Ele faz isso através do seu Espírito Santo, que abre os nossos corações, tira a venda dos nossos olhos, prepara os nossos ouvidos e nos dá a sabedoria necessária para recebermos a sua palavra. Vamos então pedir que Ele nos prepare para esse momento em oração? Feche seus olhos. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar, bendizer o seu nome, te agradecer, Senhor, porque guiados pelo teu Espírito Santo estamos aqui nesse momento, reunidos através dessa mídia social para podermos ouvir a Tua palavra. Ó Pai Celeste, até esse momento nós podemos adorar o Seu nome, podemos elevar nossas vozes em louvores, podemos pedir perdão pelos nossos pecados e agradecer, Senhor, pelos dízimos e ofertas. Por isso, ó Pai, nesse momento nos colocamos novamente em oração para Te pedir, Senhor, prepara os nossos corações, prepara a nossa mente, prepara a nossa alma para podermos receber aquilo, Senhor, que antes da fundação do mundo Tu preparaste para a nossa vida. Ó Pai Celeste, sabemos que a porta que Tu abre ninguém pode fechar e a que Tu fecha, Senhor, ninguém pode abrir. Por isso, Senhor, que a Tua palavra encontre morada em nosso coração, que ela possa ecoar em nossas vidas e que através da Tua sabedoria em nossos corações, Senhor, em nossa mente, possamos cumprir a Tua vontade. Ser conosco nesse momento como Tu foste com Teu servo, reverendo Maurício. Ó Pai Celeste, que está trazendo essa mensagem para nós. Pai, nós Te agradecemos pela vida e ministério dele. Obrigado, Senhor, e usa-o grandemente para trazer a Sua palavra aos nossos corações nesse momento. E que nós, Senhor, façamos da Tua palavra regra de fé e de prática e possamos verdadeiramente viver aquilo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. É o que nós Te pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor.
Meus irmãos, a oração por iluminação já foi feita. Então nós vamos agora compartilhar da palavra e eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 15, um texto muito conhecido e que nós vamos ler os 6 primeiros versículos do capítulo 15. E você pode acompanhar comigo, eu vou ler na Almeida, Revista e Atualizada, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Só até aqui. Esse trecho vai até mais adiante, falando da videira e dos ramos, até o versículo de número 27. Mas nós vamos nos ater inicialmente nesses 6 primeiros versículos. E que para começar um pouco a falar disso, vamos falar então sobre as propagandas que são feitas. E alguém já disse que a propaganda é a alma do negócio. Por exemplo, amanhã nós celebramos a independência do Brasil. A propaganda foi bem feita, a gente sabe disso. Se realmente somos independentes, a gente conversa para uma outra situação e não aqui agora. Mas estava eu tomando banho um dia e lendo ali o rótulo de um shampoo que prometia para os seus usuários, não que eu precise, né? Os irmãos podem ver isso. Mas lá no rótulo estava prometendo 5 coisas positivas que aquele shampoo poderia dar. Então uma delas era hidratar o seu cabelo, a outra era acomodar os seus cachos, coisas assim desse tipo. A quinta foi que me chamou a atenção. A quinta prometia que você iria, e eu acho que é mais voltado para as mulheres, né? Que as mulheres iriam divar. Pegaram o diva e colocaram um verbo, essa palavra como um verbo, prometendo que a quinta coisa que esse shampoo faria era que deixaria você diva, ou melhor, que você iria divar. Eu achei interessante esse aspecto dessa propaganda feita, né? Porque de forma grande estava lá, te promete 5 coisas. Uma outra, por exemplo, nós ouvimos, que é a questão, por exemplo, de um medicamento que está bem conhecido agora. Eu não sei se você já ouviu falar na canela de jovem, canela de moço. Você sabe que tem outro nome, mas nas letras miúdas, né, apesar de na caixa trazer bem grande lá, né, canela, lá no que é deve ser uma planta, alguma coisa desse tipo, que traz algum benefício para a saúde muscular, de circulação, sei lá. Mas nas letrinhas miúdas está lá assim: não contém canela, não contém. O nome é grande, mas nas letras miúdas está dizendo que não contém. Mas a propaganda é a alma do negócio. Antes desse texto que nós lemos aqui, Pedro fez uma propaganda magnífica. O Senhor Jesus explicando para os seus discípulos que ele teria que ir para um lugar, ele teria que morrer. E Pedro logo se adianta e faz uma propaganda fenomenal, que diz assim: Senhor, e aí está no capítulo 13, no versículo 37,
que diz assim: replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Olha que propaganda boa. Dar a vida em favor de seus amigos, como Jesus fez por nós. E Jesus então responde: você vai me dar a sua vida, Pedro? Você não vai conseguir sustentar essa propaganda sua antes que o galo cante? E para a gente pensar um pouco mais sobre esse texto e ambientá-lo, é um texto de consolo, de conforto, um texto de exortação do Senhor Jesus, dizendo: olha, permaneçam em mim, fiquem perto de mim, obedeçam as minhas palavras. Um pouco antes o Senhor havia falado que não deixaria os seus órfãos, mas enviaria um outro Consolador, o Espírito Santo. Então, esse texto é recheado de palavras de consolo, de força, de exortação a perseguir, a prosseguir. Mas quando a gente vai entender um pouco mais, e Jesus vai falar da missão do Consolador, vai orar ao Senhor, aquela famosa, no capítulo 17, oração sacerdotal de Jesus. Mas esse texto aqui, ele está precedendo um pouquinho, apesar de Jesus nos mostrar a palavra de conforto e consolo, ele estava precedendo um pouquinho aqui a ida de Jesus à cruz. Como um homem que está prestes a morrer, reúne os seus, e ao invés de se lamentar, de chorar, ele encoraja os seus a permanecer firmes. É um texto magnífico. São palavras de consolo em vias da proximidade da cruz. Só Jesus pode fazer uma coisa assim. E aí eu quero propor para vocês aqui, fazendo uma propaganda, e é isso que vai estar lá no início lá dos sermões, né, que ficam gravados, um título para essa mensagem, que é Como Ser um Crente Independente. A mensagem está dada, né, como essa forma de propaganda, dizendo assim: olha, quer ser um crente independente? Então acompanhe comigo o texto, numa época em que a gente busca tanto por independência, as pessoas buscam tanto por independência. Vamos falar um pouco sobre isso. Para que nós entendamos um pouquinho também da situação dessa videira, né, e os ramos, que esse texto aqui nos fala, vamos entender um pouco o aspecto de uma videira, ou alguns conhecem como parreira. Se você não conhece nem videira nem parreira, imagina que seja um pé de uva, e aí tudo certo. O aspecto dessa videira, que Jesus fala dela aqui, eu não sei se você já teve a oportunidade de estar perto de um pé de uva, de uma videira, de uma parreira. Quando ela não está na época do fruto, parece que é um tronco retorcido, e não é um tronco muito dos grossos, e é um tronco retorcido, um marrom, com aspecto de seco. E você olha para os ramos menores, né, que vão se espalhando, porque eles vão crescendo e vão se espalhando, você percebe que os galhos, igualmente, eles estão com aspecto de estarem secos. Assim é um aspecto de uma videira. Mas que quando chega, então, a época do fruto, daqui a pouco você percebe que dos galinhos começam a nascer folhas, e aquilo que você estivesse embaixo, de repente, de uma estalada de uma videira, que você conseguiria ver o céu e o sol e as nuvens, daqui a pouco, quando começa a encher de folhas, para que então deem os seus frutos, você não enxerga mais, vira um telhado de folhas. Maravilhoso! E depois seca de novo e novamente, e vão assim, e vai acontecendo assim ao longo dos anos. Agora, partindo diretamente para o texto, Jesus começa dizendo uma coisa que é
assim fundamental de nós entendermos. Quando ele começa a dizer que eu sou a videira verdadeira. A expressão que o evangelista João usa aqui é o ego emi, eu sou. Esse ego emi é justamente a expressão que traduz aquilo que, por exemplo, Deus dizia para o povo de Israel: eu sou o Deus, eu sou o Senhor. Então esse ego emi que Jesus usa aqui, inclusive a gente sabe que essa questão de Jesus usar essas expressões que eram só devidas ou escolhidas por Deus para ele falar dele próprio, Jesus usa isso, uma causa de escândalo para eles. E aqui, esse ego emi, eu sou a videira, eu sou, na verdade é a sétima de uma série de ego emis que ele vai usando aqui. Uma série de eu sou. Essa começa, por exemplo, quando ele diz que ego emi, o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ego emi, a luz do mundo. Ego emi, a porta das ovelhas. Ego emi, a porta. Lembram desses textos? Então são textos que vão trazendo essa expressão, ego emi, o bom pastor, eu sou o bom pastor. Então, essa aqui é a sétima de uma sequência que o Evangelho de João traz para a gente como ego emi, que é a expressão que, traduzindo lá do hebraico para o grego, né, é a expressão, por exemplo, que Deus usa para Moisés quando Moisés diz para quem eu vou dizer para Faraó que eu estou indo lá em nome de quem? Ego emi, eu sou. Diga que eu sou, te enviou. Ego emi. Mas vai mais além ainda, porque ele está dizendo que ele é a videira verdadeira. Então, mas por que a videira verdadeira? Haveria então uma videira falsa? E é quando nós entendemos, então, que ao que Jesus está se referindo, ou aqui o evangelista João traz para a gente, nesses escritos, é que Jesus está falando de uma videira que foi plantada pelo Senhor, que tinha tudo para dar os seus frutos maravilhosos, mas que não foi assim que aconteceu. E essa videira era justamente o próprio povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Porque se nós voltamos lá no Salmo de número 80, a partir do versículo de número 8, vai dizer que o Senhor plantou essa videira, a videira plantou Israel numa terra que foi jogada uma semente e daqui a pouco a videira começou a espalhar os seus ramos até para o lado do mar. Ou seja, não tinha mais. A gente lembra que o povo de Israel entrou na terra do Egito com um punhadinho de gente, mas que daqui a pouco começou a frutificar grandemente. E Jesus faz então essa relação dizendo que ele era, ou ele é, a videira verdadeira. Ego emi, a videira verdadeira. Porque como o Senhor havia plantado a Israel como a sua própria videira, Deus sendo agricultor, cuidando da videira a Israel, aconteceu que, num determinado momento, Israel se desvia do caminho de ser uma videira plantada, cuidada pelo Senhor. Ele se extravia. E aí o Senhor vai dizer assim: olha, você tinha tudo para ser a videira dos meus olhos, vamos dizer assim, mas você se extraviou, a ponto do profeta Jeremias, olha só o que o profeta Jeremias vai dizer no capítulo 2, versículo 21, vai dizer assim: eu mesmo te plantei como vide excelente, o profeta falando para o povo, da semente mais pura, como vocês tornaram para mim, ou seja, se transformaram numa planta degenerada, como uma parreira, uma videira brava? E no versículo 23, o profeta ainda continua dizendo duro para o povo, dizendo assim: como vocês podem dizer, não estou maculada, eu não andei atrás de outros deuses, vê
o teu rasto no vale, prossegue o profeta. Reconhece o que fizeste, dromedária nova de ligeiros pés, que andas zigue-zagueando pelo caminho. Ou seja, o profeta ataca duramente aquela que seria a videira maravilhosa do Senhor. Ou seja, o povo escolhido de Deus começou a se desviar do caminho que Deus havia planejado. O Senhor plantou, o Senhor regou, cuidou, deu à planta caminhos maravilhosos para seguir, mas a planta não obedeceu à voz do Senhor e começou a se desviar. Tanto que o profeta chega e bate duro no povo. E aí Jesus vai e diz o seguinte: não mais essa videira. Eu sou a videira verdadeira. A videira, o verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro templo de adoração. Não há por que vocês ficarem olhando mais que os seus antepassados. Olhe para mim, Jesus diz. Porque quando Jesus, naquele contexto lá, do pão da vida, por exemplo, ego emi, o pão da vida, lembram que ele era interpelado sempre dizendo assim: não, mas os nossos pais comeram do maná que desceu do céu. E aí Jesus vai e diz: não, tudo bem, eles comeram, mas eles morreram. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, quem beber de mim nunca mais terá sede. Olha que coisa maravilhosa, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Essa correlação de videira, Jesus, com o agricultor, o pai, é excepcional. Porque a gente percebe aqui, e num tempo antes, eu acabei de dizer aqui na nossa introdução, que o Senhor Jesus já tinha prometido que daria um outro consolador. Olha que trindade maravilhosa, que trindade augusta, que trindade que se encaixam perfeitamente como verdadeiramente as três pessoas da trindade, mas um Deus só. Assim como o Pai é aquele que planta e nasce Cristo Jesus para nos salvar, da mesma forma, esse mesmo Jesus diz que promete um outro consolador que não deixaria o povo sozinho. É o próprio Deus que se apresenta a nós em Cristo Jesus, e é o próprio Deus em Cristo Jesus que nos deixa o Espírito Santo. É coisa fenomenal, maravilhosa. Essa correlação do agricultor com a planta, do agricultor com a videira, não é simplesmente lançar uma semente ao solo e largar para lá. Não, é cuidar, é perceber o broto crescendo e daqui a pouco começa a se torcer naquele tronco que eu acabei há pouco de dizer como é uma videira, de crescer aquele tronco retorcido, mas um tronco que está ali totalmente baseado numa terra boa que é Deus. É o próprio Deus que é a videira verdadeira. Cristo Jesus é Deus e Senhor da nossa vida. O agricultor e a planta, uma correlação fenomenal. No versículo de número 2, o Senhor Jesus continua. E a gente vai perceber que, por enquanto, ele está simplesmente falando como se fosse uma parábola. Porque apresentando uma história, falando de uma videira. Ele não sai do aspecto da planta exatamente. Ele está falando que ego emi, a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e começa então a descrever um pouco de como é essa relação da planta com o seu ambiente. E ele vai dizendo assim: todo ramo, versículo 2, que estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo o ramo que estiver em mim, estando em mim, não der fruto, ele o corta. É uma coisa de pertencimento. A gente vai perceber que de um pertencimento ou de um não pertencimento. A gente vai perceber, e isso é assunto para um outro sermão, daqueles que foram escolhidos por Deus. E Jesus vai mesmo dizer assim que não foram vocês que me escolheram, lembram? Por mais que a gente tenha a sensação gostosa de dizer que eu me converti ao Senhor quando eu tinha tal idade, que eu me converti ao Senhor em tal e tal situação, que eu fui tocado pelo Senhor e me converti a Ele quando eu estava exultando de alegria, ou então quando eu estava triste pra caramba. Mas veja bem,
O Senhor Jesus mesmo vai dizer, numa outra parte, dizendo assim, ó, não foram vocês que me escolheram, eu fui que escolhi vocês. E designei para que vocês vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Palavras do Senhor. Então a gente começa, por mais que a gente entenda que Jesus está falando aqui dele ser a videira verdadeira e nós sermos o ramo, sim, ele vai dizer isso claramente, a gente já leu o texto disso, mas por enquanto ele vai apresentando aspectos da própria planta e da relação dessa planta com o agricultor. E vai dizer então, olha, aquele ramo que ainda que esteja em mim não produz fruto, o que o texto diz? Ele o corta. Que fruto é esse? Nós podemos pensar. Apesar de a gente pensar assim, deve ser a evangelização, que eu devo sair, falar de Cristo Jesus para as pessoas, para todas as pessoas, para que essas pessoas então conheçam o Senhor. Tudo bem, que isso também pode estar embutido. Mas se nós formos um pouco além, no versículo de número 12, a gente vai perceber que o fruto que ele está dizendo é o fruto do próprio comportamento do ramo. O ramo não pode permanecer infrutífero. As pessoas devem olhar por baixo do esparramar dos galhos da parreira, da videira, devem olhar para aquele, o agricultor sabe muito bem disso, e ele olha para os ramos e sabe qual é o ramo infrutífero. E o ramo frutífero aqui vai estar dizendo de uma questão moral, espiritual, na vida de cada ramo. Na minha vida, na sua vida. Isso é o que vai nortear aqui qual será o galho que permanecerá e qual não permanecerá. Pelos frutos conhecereis. As pessoas devem olhar para a gente, queridos irmãos, amados e amigos, queridas irmãs, as pessoas devem olhar para nós e ver em nós um quê de diferente. Lembram quando Paulo escreveu a sua carta a Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 7 e 8, que ele vai dizer assim, olha, vocês, escrevendo para Tito, né, você deve se tornar padrão para as outras pessoas. Torna-te padrão. Ou seja, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, o nosso comportamento conta muito, sim. Não pensemos nós que vamos olhar para as pessoas e dizer assim, não, olha só, o que eu faço não te diz respeito. Diz, na vida do cristão diz. Diz sim. O que nós fazemos, o que nós falamos, o que nós pensamos, tudo isso diz respeito a nós sim, porque nós não estamos soltos, nós não somos galhos soltos, nós não somos ramos soltos, nós somos ramos firmados num caule que é Cristo Jesus. O que nos alimenta e o que deve nos alimentar é a seiva que corre por este tronco, por essa videira que nos sustenta como seus galhos. Então sim, tem a ver sim, o nosso comportamento deve ser um comportamento cristão, em todas as áreas, como se nós fôssemos e nós somos representantes de Cristo nesta terra, enquanto Ele não voltar e se manifestar plenamente, exuberante, enquanto Ele não fizer isso, nós somos responsáveis por falar dele nessa terra. E falamos dele pelo nosso comportamento, não só evangelizando. Por isso que eu disse, não é um aspecto puramente evangelístico aqui de você falar de Cristo Jesus para as pessoas. Não é isso somente. Mas os frutos que vocês dão, os frutos que nós damos. E no versículo de número 2 ainda, a gente percebe que o texto continua dizendo que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Esse jogo de palavras que João usa aqui é fenomenal. Eu que sou dessa área de letras, de humanas, né, e gosto mesmo das letras, quando eu estudei isso aqui, eu fiquei radiante com o jogo de palavras que ele usa e corri para o português para poder achar uma
que a gente pudesse entender. Os dois verbos que ele usa aqui, corta e limpa, eles têm ali o mesmo radical. É um jogo de palavras, o significado semelhante. Porque, veja bem, para corta, ele usa uma palavra, um termo em grego chamado airoi. Para limpa, ele usa um termo parecido que é katairoi. Airoi, katairoi. Então a gente percebe aí uma semelhança fundamental. Só que para o airoi, ou seja, que o corta, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Corta, separa. Para que serve uma videira fora da terra ou então fora do seu tronco? Não serve para mais nada. Não dá para fazer móvel, não dá para fazer, dá para lenha para o fogão. E aí a gente está num outro contexto, né? Que não é, a gente não usa mais lenha para o fogão, mas pensa aí numa lareira então. Serve de lenha para lareira. O pessoal lá do sul deve entender muito bem isso. Mas esse jogo de palavras, de significados parecidos ali, né? Que justamente esse katairoi, ou seja, esse limpa que ele usa, diferente do airoi, corta, que veio dar na palavra, por exemplo, do português, a catarse. Katairoi, catarse, que é procurar se limpar internamente. Fazer um pensamento interno, uma higiene interna, fazer uma catarse, esse katairoi de limpar. E aí eu procurei alguma palavra no português que a gente entendesse um pouquinho melhor. E aí eu achei uma que é interessante. Veja bem se não é. Partir e repartir. Quando você pega, por exemplo, um pedaço de madeira e você parte, vamos fazer com um pedaço de chocolate. Vamos lá, quando você pega uma barra de chocolate e você parte, você pode partir e comer. Mas há um outro partir que você precisa partir a barra da mesma forma, mas você adiciona um termozinho antes, que você vai ter a palavra repartir. Você tem que partir de todo jeito. Mas um é simplesmente o ato de partir. O outro é o partir para distribuir. Quando no texto nós percebemos aqui que aquele que não dá fruto corta, é o ato de cortar. Mas o limpa também existe o ato de cortar. Mas o primeiro cortar, você corta e separa, lança fora. O limpa não, você poda, você corta, ainda que você meta a tesoura de podar, ainda que você faça isso, você está dando nova vida à sua árvore, à sua videira. Você está dando mais força para aquele ramo, para aquele galho. Percebe? Que jogo de palavras que João usa aqui, que assim me deixou extasiado, né? Tanto que, por exemplo, no versículo 3, que ele vai continuar, ele vai dizer, vós já estáis limpos, ou seja, vós já estáis katairoi, vocês já estão limpos, vocês já estão expurgados disso. Lembra, por exemplo, quando, um pouco antes, e olha só, quando eu falei desse contexto que Jesus está vendo a cruz aqui, mas quando ele olha para cá, ele vê os discípulos e começa a confortar os discípulos com palavras de ânimo, com palavras de consolo. Olha só o que Jesus diz há pouco tempo, que Jesus, reunido com os seus, ali pronto para a ceia, ele vai, toma uma toalha, pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. E Pedro novamente diz, faz uma outra propaganda, né, como a alma do negócio, o Senhor não vai lavar os meus pés, e Jesus diz, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro então fala, então me lava da cabeça aos pés. E Jesus vai e diz o seguinte, se vocês já têm os pés limpos, vocês já estão de todos limpos. Porque na verdade aqui, o que é que nos limpa? E o versículo 3 é claro sobre isso. Porque Jesus vai e diz, né? Aquele que não der fruto, corta. Aquele que
que dá fruto, ele limpa, ele corta, mas em forma de poda. Ele corta para que produza mais fruto ainda. E no versículo 3 ele completa dizendo: vocês já estão limpos. Por quê? Pela palavra que eu tenho falado para vocês. Nós devemos estar atentos à palavra do Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Por isso é que Jesus vai dizer que, lá para Pedro, ali no lava-pés, falando dos seus discípulos, vocês já estão com os seus pés lavados, vocês já estão de todo limpos. Por quê? A partir do momento que nós ouvimos a palavra do Senhor. E a gente vai entender que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. Então não é só simplesmente ouvir, mas quando o Senhor Jesus diz aqui que já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, que tenho falado para vocês, Jesus está dizendo aqui que essa palavra deve ser colocada em ação. Por isso é que no final, no decorrer desse texto, a gente já visitou lá o versículo de número 12, ele vai dizer que o mandamento é esse, que vocês se amem, um ao outro assim como eu amei vocês. É ação. Não é simplesmente ouvir a palavra, guardar ela no coração com todo temor e tremor e pronto. Não, é ouvir com todo temor e tremor e colocar em prática. E quando nós percebemos então e visitamos até o versículo, o Salmo de número 1, que vai dizer que bem-aventurado é aquele que não se detém, não se assenta na roda ali dos escarnecedores, daqueles que não glorificam nem exaltam o nome de Deus, mas vai dizer que antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E aí o Senhor ainda vai dizer que ele é como o quê? Como árvore plantada, que no seu devido tempo dá o seu fruto e a sua folhagem não murcha. Percebe? O Senhor usa aqui em alguns momentos aqui da palavra do Senhor, esse aspecto da árvore plantada perto da água, perto da corrente das águas. Enfim, aqui nós também devemos estar atentos para o que Jesus diz, pela palavra que tenho dito a vocês, uma palavra que não só é para ser ouvida, mas é para colocar em prática. No versículo de número 4, o Senhor Jesus ele inaugura uma série de permanecer. Quando ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. A partir do versículo de número 4 até o versículo de número 10, o Senhor Jesus vai usar 11 vezes, vai bater firme na tecla de dizer: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneçam, ou seja, não se desgrudem de mim. Entendam que em mim é que vocês podem dar fruto. Permaneçam, permaneçam, permaneçam. É uma batida numa tecla de uma forma muito fundamental, muito própria, dizendo que não é para me deixar. Essa insistência em dizer 11 vezes, nesse pouco trecho, não é à toa. Não é à toa. O reverendo Marcos Dodds, isso a gente está falando da década de 1980, num livro que me ajudou aqui a dar uma lida nesse texto, ele vai dizer que formamos com Cristo uma só árvore. Percebem? Cristo sozinho é a videira. Os ramos sozinhos não são nada. Nós precisamos permanecer em Cristo. Nós precisamos permanecer no tronco dessa videira, fincados, grudados nele. Perdão. Mas a gente deve permanecer em Cristo o tempo todo. Permaneçam, permaneçam, permaneçam. E a gente aqui traz uma outra visita na própria palavra em Marcos capítulo 4, que vai falar ali, por exemplo, do semeador, que saiu a semear, e uma semente cai aqui, outra semente cai na beira do caminho, outra cai ali no meio das pedras, onde há
pouca terra, outra cai entre os espinhos, e todas essas sementes, elas não vão para frente. Mas aquela que cai em boa terra, aquela que ouve a palavra do Senhor, aquela que não somente ouve a palavra do Senhor, mas pratica, essa frutifica. E dá frutos a 30, a 60 e a 100 por um. É como os próprios ramos e os galhos que vão se espalhando dessa videira, que você percebe que no caminho, por mais que lá na ponta o broto mais tenro esteja verde, mas alguns pelo caminho são galhos secos, que precisam ser retirados, para que eles não fiquem ali fingindo que estão tomando da seiva do tronco, mas não tomam. Lembra que a própria palavra já nos indica que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus? Nem todo aquele que está ali, por mais que esteja preso no tronco, mas tem que não só permanecer preso, mas ouvir a palavra do Senhor e praticar. Glorificar e exaltar o nome de Deus através do que nós ouvimos de Jesus e através daquilo que nós fazemos dele. Lembra que Paulo vai escrever aos Gálatas, no capítulo 2, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O galho só vai ter vida a partir do momento que Cristo vive nesse galho. Nós, como galhos solitários, nós não somos nada. E ele vai escrever aos Filipenses ainda no capítulo 4, versículo 13, dizendo que tudo posso naquele que me fortalece. E é um texto que é muitas vezes horrivelmente usado. Que Paulo está dizendo ali, tudo posso naquele que me fortalece. Olha o que o contexto diz, ele vai dizer assim, olha, eu posso estar feliz, eu posso estar triste, eu posso ter abundância, ou eu posso ter escassez, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Porque quem me fortalece é aquele que me dá da sua palavra, é aquele que me dá da sua seiva para que eu consiga permanecer junto a ele. Então eu posso tudo, não é que eu possa sair fazendo qualquer coisa como se eu fosse um crente independente, né? Fica aqui a propaganda que eu fiz logo no início, como ser um crente independente. Mas não é isso. Antes de nós fecharmos esse nosso passeio aqui pelo texto, antes de nós falarmos do versículo 5, vamos dar um pulo no versículo de número 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Volto a dizer, qual é a serventia de uma videira sem vida? Qual é a serventia de uma planta que foi arrancada pela raiz? Qual é a serventia dos galhos dessa planta? Não há serventia, senão, como o próprio texto diz, seca, o povo apanha, lança no fogo e queima. Mas quando nós, antes de chegar a esse aspecto do número 6 desse texto, que ainda continua, mas nós vamos parar aqui no versículo de número 5, que Jesus vai dizer, eu sou a videira, vós os ramos. Lembra que eu falei lá no início, que Jesus, inicialmente, até o versículo de número 4, ele estava dando aspectos de uma planta. Planta que as pessoas conheciam, seus discípulos conheciam. O Senhor Jesus usou figuras que os próprios conterrâneos e lá do próprio contexto deles, eles conheciam. É muito próprio quando nós vamos falar, por exemplo, de Jesus para um esquimó, que de repente um esquimó nunca viu uma ovelha na vida. Você poderia usar uma foca, um leão marinho, coisas próprias dele. Mas percebe que nesse texto, até o versículo de número 4, o Senhor Jesus vai explicando simplesmente detalhes de uma planta.
E eu volto a dizer, talvez essa planta não seja exatamente o que você já tenha visto, já tenha estado perto. Talvez não seja esse o caso. Mas o fato é que Jesus está falando de uma planta, aspectos de uma planta, de uma agricultura, e ali todos eles estavam entendendo muito bem o que Jesus falava. Mas quando chega no versículo de número 5, o Senhor Jesus vai dizer de forma clara, de forma direta para os seus ouvintes. E fala de forma clara e direta para nós hoje. Por mais que nós já soubéssemos qual é essa relação da videira, do tronco com os seus ramos, mas tentem se transportar um pouco lá para o passado, sendo um ouvinte de Jesus lá no passado. Jesus que era um contador formidável de histórias de ensinamentos, mas todos vinham com uma ilustração belíssima. E talvez eles estavam ouvindo ali e prestando atenção assim, tá, o agricultor, tá, eu sei quem é o agricultor, tá bom, eu sei que precisa ali cuidar da terra, eu sei que precisa limpar o ramo que atrapalha, joga fora. Aquele que não atrapalha, poda ele para que ele dê mais fruto ainda. Não, disso tudo eu sei, eu entendo de agricultura. Apesar dele ter alguns pescadores lá, mas provavelmente no quintal dos pescadores tinha alguma videira, alguma planta lá. Eles entendiam exatamente disso. E aí, de repente, Jesus para e olha nos olhos de cada um. E diz assim, eu sou a videira. Todo esse exemplo que eu estou falando de planta para vocês, coloquem essa planta agora em forma de gente, em forma de pessoa. Eu sou a videira. E vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Lembra que eu falei, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas Jesus está dizendo diretamente aqui, para nós, hoje, como disse para aqueles lá, os seus ouvintes diretos, ele diz para a gente hoje, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim, detalhe, essa primeira parte, aquele que permanece em mim, e aí você olha de novo para a videira, e você percebe que ali tem galhos que frutificam e tem galhos que não frutificam. E aqui é que vem uma outra parte que é a de total importância, que diz assim, olha, todo aquele que permanece em mim, mas eu permaneço nele, dá muito fruto. O aspecto aqui do ramo não é um ramo que frutifica por si próprio. É preciso que Jesus esteja nele também. É preciso que Jesus envie da sua seiva para esse ramo. Porque se Jesus não enviar da sua seiva para esse ramo, ele vai ser um ramo infrutífero. E vai ter que fazer com ele o airói. Corta e joga fora. Mas nós devemos querer ser ramos que o Senhor pega e faz o catairói, o podar, para que a gente dê mais fruto ainda. E precisamos de quê? Que a seiva de Cristo esteja em nós. Sem mim, nada podeis fazer. É lógico. O que nós somos sem Jesus? Por mais que você tenha no seu coração o desejo de evangelizar, de fazer boas obras, de ter um comportamento digno do Senhor, mas você pode ser tudo isso. Você pode fazer boas obras, você pode ter um caráter bom, você pode ser uma pessoa boa, mas se Cristo não te der a sua seiva, você simplesmente vai ser uma pessoa boa. Você simplesmente vai ser uma pessoa de caráter. Mas não,
Quando Cristo, então, dá a sua seiva, você, ainda que seja uma pessoa boa, uma pessoa de caráter, você vai ser chamado de cristão, de filho de Deus, de salvo, remido por Cristo Jesus. Aqui está a beleza desse texto. Quando Jesus diz que Ele é a videira e nós somos os ramos, e que a gente vai dar muito fruto a partir do momento que Ele permanece em nós. E por consequência, se Ele permanece em nós, nós estamos nele. A ação sempre vem de Deus. A resposta é que vem de nós. E aqui é onde nós fechamos, então, essa palavra, que eu volto lá no início, dizendo, lembra que eu falei que a propaganda é a alma do negócio? Talvez, quando as pessoas forem visitar lá a página da igreja e perceber lá os títulos dos sermões e vão verificar lá como ser um crente independente. Talvez as pessoas sejam atraídas por isso. E aí eu fiz questão de deixar isso para o final, para dizer o seguinte: não há como ser um crente independente. Não há. Um crente, na verdade, um crente em Cristo Jesus, tem que depender o tempo todo dele, de Cristo, da videira verdadeira. Assim como não há como ser igreja sozinho. Não há como ser um crente independente. Eu peço perdão a vocês de coração se você, por exemplo, olhou e assistiu esse sermão posteriormente ou está escutando agora e você estava interessado em saber em como ser um crente independente. Eu digo para você, não há como. Porque só se Cristo estiver em nós e nós nele, permanecermos nele, isso demonstra a nossa total dependência de Deus. Muitas vezes, esse katairói, essa limpeza, às vezes, ela é meio ruim. Porque imagina você sendo um ramo e a tesoura chegando perto de você e cortando um pedaço de você. Muitas vezes é incômoda, não é confortável uma limpeza, mas é palavra do Senhor. Deixe o Senhor limpar a sua vida, deixe o agricultor limpar a sua vida, para que você dê mais fruto ainda. Eu e você somos crentes dependentes de Jesus. Graças ao Senhor, o agricultor dessa videira verdadeira. Que Ele nos abençoe para a sua honra e para a sua glória. Seja fruto, seja ramo frutífero para a glória do Senhor. Esteja conectado a Jesus o tempo todo e peça a Deus da sua misericórdia para que Cristo também esteja em você, fazendo em você boa obra. Que Deus te abençoe em nome de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, bendito e amado Pai, nós damos graças ao Senhor por este momento. Agradecendo ao Senhor pela palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite. Agradecendo ao Senhor pela palavra que nós temos o prazer, a oportunidade, o privilégio de nos alimentarmos dela. Senhor, e nessa noite falamos dessa seiva que nos alimenta, que é Cristo Jesus. Da nossa dependência dele. E como é bom saber que dependemos de Cristo. Porque sem Ele, nada nós podemos fazer, nada nós podemos ser. Por isso, Senhor, rogamos a Ti, que ainda que nós recebamos a limpa do Senhor, mantém-nos, Senhor, por favor, alicerçados em Cristo, grudados um tronco dessa videira verdadeira,
para que verdadeiramente a gente dê fruto, nosso fruto permaneça e a gente possa dar bons testemunhos daquele que nos sustenta, daquele que nos fortalece. Senhor, seja a videira verdadeira na nossa vida, na vida do teu povo, em nome de Cristo. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Amém. E agora, querida Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, depois de ouvir essa maravilhosa mensagem com o Reverendo Maurício, que possamos praticá-la e que tenhamos uma semana de vitória na presença do Senhor Jesus, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus para aplicar essa palavra e assim alcançarmos o nosso próximo. Recebei a bênção do Senhor, amada Igreja. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno e único Pai, e que as consolações e o fruto do Espírito Santo sejam sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe muito.